Fala, turma, beleza? Bom, vamos à nossa terceira aula de desenho técnico, tá? Vou compartilhar minha tela com vocês. Então, agora nós vamos falar um pouco de projeções ortogonais, porque quando nós fazemos um desenho, aquela questão da perspectiva isométrica é para você treinar, para você enxergar a peça como ela é. Então, você vai desenhar um isométrico para mais ou menos ter uma ideia espacial da peça. Bom, então aqui nós temos uma peça, que é um desenho 3D, e ele está pegando aqui, essa parte da frente está desenhada em perspectiva cavaleira, só que projetado para o lado esquerdo aqui, né? Então você tem aqui a largura e a altura. Então ele está dizendo para você, ó, largura e altura, tem que equivaler aqui. Mas ele está mostrando só essa parte da frente, e como a peça é um cubo, uma vista só seria o suficiente. Então, a projeção de um objeto é a representação gráfica no plano de projeção. E aí, como nós temos numa peça tridimensional três dimensões, né, largura, profundidade e altura, essa representação será feita num plano bidimensional, então você precisa saber exatamente o que você vai projetar. A primeira coisa a imaginar é se eu tivesse uma peça e uma fonte de luz bem distante, e eu imaginasse que a luz tivesse linhas de projeção. Tem um centro de projeção, como se fosse um ponto de fuga, para uma projeção cônica, né, para um sistema cônico. Só que você teria, então, aqui o objeto, ele projetaria aqui, como é cônico, ele vai aumentar um pouco essa dimensão aqui, né? Mas você teria a projeção dele aqui, imaginando que aqui seria um feixe de luz e aqui os raios projetantes dessa luz, como se ele pudesse se projetar nessa tela aqui. Aqui, um outro exemplo, né? Só que agora a nossa peça, né, é um objeto retangular. Então você tem a projeção da silhueta dele aqui nesse plano. Aqui o plano está na horizontal e aqui o plano está na vertical. Para nosso experimento, a gente precisa de um sistema cilíndrico, ou seja, onde o feixe ele seja paralelo. Então, se eu tenho um objeto aqui, ele vai projetar nesse plano esse objeto como ele é fielmente, né? Vai projetar fielmente, ou muito próximo do fiel, né? A grande ideia é a seguinte, ó, eu tenho um feixe, o ponto de luz está lá no infinito, então eu tenho um feixe aqui reto, né, ortogonal aqui, eu tenho uma projeção, e esse objeto aqui, então ele passa a ter a dimensão exata da peça que eu estou projetando. O elemento projetado passa a ter a exata dimensão do elemento projetante. Então, aí é a base para que a gente faça um exercício de imaginação do seguinte, a princípio, né? Eu tenho essa peça, e essa peça, vamos imaginar que eu tivesse de frente para ela, ou seja, uma vista frontal, estou olhando ela aqui de frente. Então eu vejo essas superfícies aqui. Se eu estou aqui na lateral esquerda, eu vejo esse L aqui mais essa continuação. E se eu estou voando aqui, que nem o super-homem, olhando de cima, na vista superior, eu vejo essa com essa vista aqui. Esses planos são os que eu vejo, ok? Então, aqui no posterior é a parte de trás, a lateral direita e a vista inferior, eu olhando de baixo aqui, ok? Bom, então ele vai fazer um exercício, um exemplo com essa peça aqui. Vamos, a princípio, chamar essa peça de um L, né? Um L aqui. Então você tem, olhando aqui, a vista frontal. Vista frontal. Então, ele vai projetar, imaginando que a luz esteja no infinito, ele vai projetar essa vista aqui no nosso plano, que é esse plano vertical aqui, ó. Então eu tenho aqui a projeção de um L, que é um L, então, considerando que a luz esteja no infinito, eu imagino que a projeção na parede, ele está a uma determinada altura aqui, que não dá para a gente perceber a princípio, mas ele vai projetar essa vista aqui. Ele insistiu aqui, né? Mas agora a projeção é com a luz aqui em cima. Então eu tenho essa vista aqui embaixo, né? Essa vista aqui embaixo, que é a vista superior. Eu estou olhando esse plano e esse plano aqui. E a luz agora direcionada nessa direção vai fazer uma projeção nesse plano posterior aqui, ó. Então você vai ter essa vista aqui, ó. Ou seja, se a luz ela está incidindo nessa face, esse rebaixo aqui, eu não vejo essa aresta aqui, ela fica invisível. Então eu coloco uma tracejada nela aqui, ó. Olhando de cima, eu vejo essa quina aqui, essa aresta. Então ela é linha cheia aqui. E na lateral, na frontal, melhor dizendo, eu consigo enxergar normalmente. Muito bem. Então, você tem as três vistas, com base nessa luz infinita, nessa projeção, em cima do plano horizontal, plano vertical e plano posterior.
a gente pode, né? Vamos imaginar que esses planos eles estão presos aqui, né? E esse tem uma espécie de uma dobradiça e eu posso fazer o bascular em cima dessa dobradiça esse plano aqui para que ele fique paralelo a esse aqui, ele fique no mesmo nível, né? E eu posso também bascular esse para baixo de forma que ele fique no mesmo nível que esse plano vertical aqui. Então todos vão ficar no mesmo plano, vai se abrir como se fosse um L. E essas projeções vão ficar planas. Então isso é o que a gente chama de projeção ortogonal. Então você tem, por exemplo, né, esses vários objetos aqui. Um triângulo retângulo, onde a parte inclinada está sendo projetada por uma luz e você vê um retângulo aqui. Um objeto retangular, que você vê um retângulo aqui. E um objeto cilíndrico, que se eu projetar uma luz e eu tiver feixes paralelos aqui, né? Então eu vou ver uma projeção de um retângulo. Ora, então, se você projetar somente a parte frontal, como é que você faz a diferenciação das outras? Como é que eu sei que é um círculo, que é um quadrado, um retângulo ali e que é um triângulo retângulo ali com extrusão? Eu só consigo saber se eu tiver mais uma projeção de cima aqui, ó. Então, na parte superior, ele também fez a projeção, e aí essa vista combinada com essa, eu sei que sai um cilindro. Essa vista combinada com essa, eu sei que sai uma peça prismática. E essa vista combinada com essa, eu sei que resulta numa espécie de um triângulo, numa pirâmide, mais ou menos isso, né? Bom, então nós temos aqui, ó, quando ele faz o dobramento, o tombamento dessa vista aqui, ele obtém aqui a vista superior, uma vista frontal, vista superior e vista frontal, vista superior e vista frontal. Então ele propõe para você um exercício, a peça é essa peça aqui, e você está olhando a peça na vista frontal. A mesma coisa aqui, ó. Então ele está vendo no superior, tal. Então eu deixei um espaço aqui para você fazer esse exercício. E eu vou fazer esse exercício mudando de câmera. Então eu vou precisar sair momentaneamente aqui. Bom, então você está vendo aí a nossa outra câmera. Se a pessoa estiver vendo essa peça de frente, na frontal aqui, que vista que ela teria? Vamos imaginar que aqui tem uma determinada espessura. Vamos imaginar que aqui, ó, é um pouco maior, ó, um pouquinho maior do que essa espessura. Então, digamos que essa tem 3, ou essa tem 2 e essa tem 1. Então, eu vou ver o seguinte, ó. Eu vou ver assim, ó. E digamos que aqui tem 2 e aqui tem 1 também, ó. Ó. Mais ou menos aqui assim, ó. É isso que eu vejo, ó. Se eu estiver olhando de frente, né? Ok? Eu acho que ficou muito pequenininho aqui. Mas é mais ou menos isso que eu vejo. Se eu estiver olhando nesse sentido aqui, ó. Se eu estiver olhando a frontal. A vista frontal seria isso. Ok? Então, eu poderia ter feito um pouco maior, né? Agora, vamos ver a nossa lateral. A nossa lateral, ó, eu vejo um L, ou seja, combinando, eu teria 2. Combinando com aquele tamanho que eu fiz lá. Aqui seria 1. Então, eu teria na lateral 2. Vem para o lado 1 e 1. Aqui, ó, eu vejo essa linha aqui e aqui. Ok? Então, a gente vê um L aqui, ó. Ó o L aqui, ó. A gente vê o L e vê essa parte aqui, esse plano aqui. Ok? Da vista lateral esquerda. E a vista superior? A vista superior eu vejo essa parte aqui, ó. Esse plano aqui. Já solidário com isso aqui, ó. Então, para ficar facinho de a gente enxergar, 2 e 1. Na parte de cima eu tenho 1. 2 mais 1. Para fazer do mesmo tamanho que eu fiz as outras. É isso aqui. Aí eu venho com 2 para cá. Venho com 2 para cá. Venho com 1 e com 1 e com 1 aqui. Ok? Então essa seria a vista superior. Ok? Eu vejo esse travessão aqui e vejo isso aqui. Ok? Vista posterior. A vista posterior, ela é muito semelhante à primeira vista que nós fizemos, que é a vista frontal. Ela é muito semelhante à vista frontal. Só que eu vejo isso aqui tracejado, porque eu estou olhando do outro lado. E esse travessão, em vez de ficar desse lado, vai ficar desse lado aqui. Ok? Então,
seria basicamente isso aqui, assim, ó. Vou fazer com 3. Aqui, ó. Aí, eu não vejo, porque eu estou olhando lá de trás, eu não vejo essa linha aqui, então ela fica tracejada. Eu vejo a linha de contorno, ela desce direto aqui, ela desce direto aqui. Ao invés de ficar assim, nessa posição, ela fica invertida aqui, ó. Também tracejada, porque eu não vejo, olhando lá de trás, eu não vejo essas linhas aqui, ó. Essa aqui e essa aqui, eu não vejo. Elas ficam invisíveis. E para representar a linha invisível, linha tracejada. A lateral direita, ela é o contrário da lateral esquerda. A lateral esquerda é essa aqui, correto? Então, quando eu estou olhando lá de trás, eu vejo o contrário disso. Eu vejo o contrário disso. Então, ela fica assim, ó, essa lateral. Ela fica assim. É como se ela fosse um L ainda. Ela desce aqui, ó, o contrário da lateral esquerda. Essa é a lateral direita. E aqui, ó, eu não vejo, se eu estou olhando aqui, eu não consigo enxergar essa linha, ela fica invisível para mim. Então, ela fica tracejada. Ok? Mais ou menos isso. E, por fim, na vista inferior, você tem a mesma coisa que a nossa vista superior. A mesma coisa, só que eu não consigo enxergar uma linha aqui, ó. Tá aqui a minha vista superior. Então, na minha vista inferior, ela vai ficar assim, ó. Eu vejo a mesma coisa, né? Então, ó, ela fica assim, ó. 2, 1. Acertamos com 1 aqui. Aí, a gente vem para cá e vem para cá. E a gente vem para cá e para cá. Certo? Eu não vejo essa linha aqui, ó. Então, eu sou obrigado a fazer ela tracejada. Ok? Essa é a vista inferior. Beleza? Então, é basicamente isso que a gente tem nesse exercício aí. Aqui nós temos essa peça aqui, como é que ela está sendo vista, ó. A vista frontal, a lateral esquerda, essa daqui, e a superior. Essas 3 vistas são as que interessam para nós, e são essas 3 vistas aqui que a gente diz que estão no primeiro diedro. Então, o primeiro diedro estaria aqui. E a grande pergunta que muita gente faz é a seguinte: e como que eu faço, né? Qual é a vista que eu coloco para desenhar primeiro? Que posição que eu coloco essa peça, vamos supor, na mesa, para que eu possa ter uma visão correta do que eu preciso desenhar? Bom, essa pergunta nós vamos responder na aula de amanhã, ok? Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.